Em um tempo em que o mundo mergulhava na escuridão do ódio, quando milhões eram perseguidos e condenados apenas por sua origem, uma mulher brasileira decidiu desafiar a tirania. Seu nome quase nunca apareceu nos livros de história, mas seu gesto silencioso salvou centenas de vidas. Essa mulher foi Aracy de Carvalho, lembrada como o Anjo de Hamburgo. Era o final da década de 1930 e a Alemanha nazista espalhava medo, intolerância e destruição. Ruas tomadas por bandeiras com a suástica, vitrines de lojas marcadas com símbolos de perseguição, famílias despedaçadas pela violência do regime. Nesse cenário de terror, a vida dos judeus se transformava em pesadelo. Fugir era a única chance de sobreviver. Mas portas se fechavam em quase todos os países. Até mesmo o Brasil havia proibido a entrada de judeus, emitindo uma ordem secreta para barrá-los nos consulados. Foi então que Aracy, funcionária da seção de passaportes do consulado brasileiro em Hamburgo, fez uma escolha que mudaria destinos. Ela poderia simplesmente seguir ordens, carimbar papéis, virar o rosto diante do sofrimento. Mas não. Aracy decidiu agir. Com firmeza e compaixão, começou a conceder vistos de entrada no Brasil para famílias judias, mesmo quando isso era proibido, mesmo quando a punição poderia ser prisão ou morte. Discreta, escondia documentos, apagava marcas que denunciavam a origem dos solicitantes e, muitas vezes, ajudava pessoalmente pessoas perseguidas a escaparem da Alemanha nazista. Arriscava a própria vida em cada gesto, mas jamais hesitou. Para ela, obedecer ao coração era mais importante do que obedecer a ordens injustas. Enquanto o mundo parecia silenciar diante do horror, Aracy se transformou em voz de coragem. Foi heroína sem farda, anjo sem asas visíveis, mulher que escreveu sua história com a tinta da solidariedade e da resistência. Hoje, ao lembrarmos de sua vida, não estamos apenas contando o passado. Estamos redescobrindo o poder que existe em cada ser humano quando escolhe o amor em vez do medo, a compaixão em vez da indiferença, a coragem em vez da covardia. Esta é a história de Aracy de Carvalho, o Anjo de Hamburgo, a brasileira que enfrentou o regime mais cruel da história moderna e provou que até mesmo um gesto silencioso pode salvar o mundo. A década de 1930 foi marcada por um silêncio assustador na Europa. O nazismo crescia como uma sombra que cobria cada rua, cada esquina, cada família. Em Hamburgo, cidade portuária e vibrante do norte da Alemanha, as vitrines de lojas pertencentes a judeus eram quebradas, seus negócios boicotados, suas casas marcadas com insultos. A cada dia, a sensação era de que a vida se estreitava para aqueles que haviam nascido sob a estrela de Davi. Nesse cenário sombrio, uma mulher brasileira caminhava entre as ruas carregadas de medo. Seu nome era Aracy de Carvalho, filha de imigrantes, independente, de espírito firme e coração compassivo. Ela havia deixado o Brasil para viver na Alemanha e, em 1936, conseguiu trabalho na seção de passaportes do Consulado do Brasil em Hamburgo. Era uma função burocrática. Receber documentos, carimbar papéis, organizar vistos, nada que, em teoria, pudesse mudar o mundo. Mas em suas mãos, cada documento se transformava em chave, em passagem, em possibilidade de vida. Em 1938, uma ordem secreta emitida pelo governo brasileiro determinou que vistos não deveriam ser concedidos a judeus. Essa circular fria e impiedosa fechava ainda mais as portas de um mundo que já se tornava prisão. Mas Aracy não aceitou. Para ela, cumprir ordens injustas era pactuar com a morte. Assim, silenciosamente, iniciou um trabalho que mudaria a história de muitas famílias. Quando recebia os passaportes de solicitantes judeus, Aracy omitia a marca obrigatória, a letra J, que os denunciava e os condenava. Em vez de carimbar a exclusão, ela carimbava a esperança. Cada visto que liberava era uma chance de fuga, uma vida arrancada das garras da perseguição. Não fazia alarde, não buscava reconhecimento, apenas agia, em silêncio, movida pela convicção de que o amor ao próximo é mais forte que qualquer
Regime de ódio. As ruas de Hamburgo testemunhavam o avanço do medo. Crianças judias eram impedidas de frequentar escolas. Homens e mulheres eram agredidos em público, muitas vezes sob aplausos de uma multidão cega pelo fanatismo. Mas dentro do consulado brasileiro, uma chama de resistência ardia discretamente. Aracy usava sua posição para desafiar as ordens do próprio país, sabendo que, se descoberta, poderia ser acusada de traição, demitida, presa ou até entregue aos nazistas. Ainda assim, não parou. Para ela, a escolha era clara: não ser cúmplice do mal. E cada família que recebia um visto, cada pessoa que conseguia escapar da Alemanha, graças à sua coragem, era um triunfo silencioso sobre a barbárie. Seus gestos não eram apenas burocráticos. Muitas vezes Aracy ia além. Ajudava refugiados a encontrar transporte, dava informações sobre rotas seguras e, em alguns casos, acompanhava pessoalmente pessoas até o embarque para garantir que não fossem barradas. Poucos sabiam de sua atuação. Era uma heroína invisível operando nas sombras, mas guiada por uma luz interior que nada poderia apagar. E enquanto os jornais anunciavam leis mais duras, prisões em massa e perseguições sem fim, Aracy escrevia outra narrativa. A narrativa do amor que não se rende, da coragem que não se curva, da humanidade que insiste em sobreviver. Assim, em meio ao ódio que queimava a Europa, florescia em Hamburgo um ato de resistência silenciosa, conduzido por uma mulher que jamais aceitou virar o rosto diante do sofrimento alheio. Esse foi o início da trajetória que faria de Aracy de Carvalho não apenas uma funcionária do consulado, mas um símbolo eterno de compaixão e coragem. Enquanto Aracy de Carvalho desafiava silenciosamente as ordens do governo brasileiro em Hamburgo, o mundo caminhava para um dos períodos mais sombrios da história. A cada dia, novas restrições eram impostas aos judeus e a violência tornava-se rotina. Mas foi nesse cenário que a vida de Aracy encontrou um aliado inesperado: o jovem diplomata João Guimarães Rosa, que mais tarde se tornaria um dos maiores escritores da literatura brasileira. Guimarães Rosa chegou a Hamburgo em 1938, designado como vice-cônsul. Inteligente, observador e sensível, logo percebeu a tensão que dominava a Alemanha nazista. As ruas estavam impregnadas de medo e os relatos de perseguições chegavam a todo instante ao consulado. Em pouco tempo, ele se aproximou de Aracy, e ali nasceu uma parceria que ultrapassaria a esfera profissional. Os dois compartilhavam valores semelhantes: a crença de que a vida humana é sagrada e de que, em meio à injustiça, é dever moral intervir. Aracy já havia iniciado sua prática de conceder vistos a judeus de forma clandestina, omitindo a letra J dos passaportes. Guimarães Rosa, ao tomar conhecimento de suas ações, não apenas a apoiou, como também reforçou sua segurança, utilizando sua posição para encobrir ou justificar documentos suspeitos. Essa colaboração tornou-se essencial, pois qualquer deslize poderia expor não apenas Aracy, mas todo o consulado a represálias severas. Com o passar dos meses, os dois se tornaram inseparáveis. Unidos pela causa humanitária e pelo amor que florescia, criaram uma rede silenciosa de solidariedade. Aracy era a ponte entre os solicitantes judeus desesperados e a saída possível para o Brasil. Rosa, com sua habilidade diplomática, encontrava formas de suavizar questionamentos e driblar a burocracia rígida. Juntos, salvaram vidas que, de outra forma, seriam condenadas ao horror dos campos de concentração. O risco era imenso. O regime nazista tinha olhos em todos os lugares, e qualquer atitude suspeita poderia levar a investigações. Funcionários do consulado eram monitorados, e mesmo brasileiros estavam sujeitos à vigilância da Gestapo. Ainda assim, Aracy não recuava. Sua convicção era firme: obedecer a ordens injustas significava ser cúmplice do mal, e Guimarães Rosa compartilhava dessa visão. Muitas vezes, comentava que sua companheira era mais corajosa do que qualquer herói descrito em seus livros. Essa parceria também se transformou em amor. Aracy e Rosa casaram-se alguns anos depois, construindo uma vida juntos, marcada por cumplicidade, literatura e memórias de coragem.
O escritor, ao longo de sua carreira, sempre reconheceu a grandeza da esposa, referindo-se a ela como a mulher mais destemida que já conhecera. Para ele, a verdadeira literatura não estava apenas nas palavras, mas nos gestos que escrevem a história da humanidade. Enquanto o mundo assistia ao desenrolar da Segunda Guerra Mundial, Aracy e Guimarães Rosa continuavam sua missão silenciosa. Cada visto concedido era uma vitória contra a barbárie. Cada família salva era um grito de resistência contra o ódio. Eles sabiam que não poderiam mudar o curso da guerra, mas podiam mudar o destino de indivíduos. E para eles, isso já era suficiente. A guerra seguia seu curso brutal, mas o trabalho da dupla mostrava que, mesmo nos períodos mais sombrios, existiam focos de luz. A coragem de Aracy, reforçada pela presença de Rosa, transformou o consulado de Hamburgo em um refúgio inesperado. Não era apenas um escritório diplomático, era uma porta secreta para a vida. Mais tarde, historiadores e sobreviventes reconheceriam a importância desse período. Muitos judeus que conseguiram reconstruir suas vidas no Brasil e em outros lugares deviam sua sobrevivência à ousadia de Aracy. Eles não lembravam apenas da funcionária do consulado, mas da mulher que os recebeu com olhar firme e gesto discreto, entregando-lhes a chave da liberdade. Assim, o encontro entre Aracy de Carvalho e Guimarães Rosa não foi apenas o início de uma história de amor, mas também a consolidação de uma aliança humanitária. Juntos provaram que a compaixão é mais forte do que qualquer regime de ódio. O amor que uniu os dois não se limitou ao afeto pessoal, transbordou em ação, tornando-se instrumento de salvação para dezenas de famílias. No coração da Alemanha nazista, onde o medo era regra e a obediência cega parecia inevitável, um casal brasileiro escrevia, em silêncio, uma das páginas mais belas da história da solidariedade. Não com discursos ou armas, mas com papéis, carimbos e coragem. E é justamente essa simplicidade que torna seus gestos tão grandiosos. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, a Alemanha estava em ruínas. Cidades destruídas, famílias despedaçadas e milhões de mortos deixavam cicatrizes impossíveis de apagar. Mas, em meio a esse cenário de horror, algumas histórias, de coragem e compaixão, emergiam como sinais de que a humanidade ainda podia florescer, mesmo nas condições mais sombrias. Entre essas histórias estava a de Aracy de Carvalho, a brasileira que arriscou tudo para salvar judeus perseguidos pelo regime nazista. No pós-guerra, muitas famílias que haviam conseguido escapar da Alemanha, graças aos vistos emitidos por Aracy, conseguiram reconstruir suas vidas. No Brasil, na América do Sul e em outros lugares, esses sobreviventes não apenas lembravam da funcionária do consulado que os ajudara, mas também a reconheciam como um verdadeiro anjo. Para eles, não se tratava de um gesto burocrático. Era o renascimento, uma segunda chance de viver, de amar, de criar filhos e netos em liberdade. Aracy, entretanto, nunca buscou reconhecimento. Sua vida no pós-guerra foi discreta. Casou-se oficialmente com Guimarães Rosa, com quem já havia construído uma parceria de coragem em Hamburgo. Juntos, retornaram ao Brasil, onde Rosa seguiu sua carreira diplomática e literária, tornando-se um dos maiores escritores da história do país. Aracy, por sua vez, manteve-se longe dos holofotes. Não falava de si como heroína, preferia o silêncio da humildade, como quem sabe que o verdadeiro valor dos gestos não precisa de aplausos. Durante décadas, seu heroísmo ficou praticamente esquecido fora dos círculos de sobreviventes que a veneravam como salvadora. Mas a memória daqueles que viveram graças a ela nunca se apagou. Relatos começaram a ser registrados. Famílias transmitiam às novas gerações a história da mulher brasileira que lhes abrira as portas quando o mundo inteiro parecia fechado. Aos poucos, instituições judaicas passaram a investigar e documentar sua atuação. Foi então que, em 1982, o Estado de Israel reconheceu oficialmente Aracy de Carvalho como justa entre as nações, título concedido a não-judeus que arriscaram suas vidas para salvar judeus durante o Holocausto. Esse reconhecimento, outorgado pelo Yad Vashem,
O Memorial do Holocausto em Jerusalém colocou Aracy em um grupo seleto de pessoas que, mesmo em meio ao horror, escolheram a humanidade. Entre milhares de diplomatas e funcionários que fecharam as portas, ela foi exceção. Entre tantos que obedeceram cegamente às ordens, ela ousou desobedecer. E por isso se tornou a única mulher brasileira a receber essa honraria. Esse título não era apenas uma medalha. Era o reconhecimento de que os atos silenciosos de Aracy haviam mudado a história de centenas de vidas. Era a confirmação de que, mesmo sem armas, sem exércitos, sem poder político, ela foi capaz de enfrentar o regime mais cruel do século XX com a força invisível da compaixão. Com o passar dos anos, sua história começou a ganhar mais espaço no Brasil. Livros, documentários e reportagens passaram a contar a trajetória da mulher que ficou conhecida como o Anjo de Hamburgo. Mas, até o fim de sua vida, Aracy manteve a simplicidade. Viveu em São Paulo, longe dos palcos, sem buscar protagonismo. Quem a conhecia de perto relatava sua firmeza, sua generosidade e a calma de quem carregava no olhar a serenidade de quem cumpriu sua missão. Aracy faleceu no ano 2000, aos 93 anos. Sua partida foi tranquila, mas sua memória permanece viva. Hoje, quando se fala do Holocausto, seu nome ecoa como um dos exemplos de que a resistência não precisa de armas, mas de coragem moral. Ela mostrou que, mesmo em tempos de trevas, uma única pessoa pode ser luz. O legado espiritual de Aracy de Carvalho é profundo. Ela nos ensina que obedecer à consciência é mais importante do que obedecer às leis injustas. Mostra que o amor ao próximo não pode ser silenciado por decretos ou ameaças. Lembra que cada gesto de solidariedade, mesmo que pareça pequeno, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Sua vida é um testemunho do poder transformador da empatia. E sua história também nos desafia. Em um mundo onde ainda vemos preconceito, violência e indiferença, Aracy nos pergunta: o que você faria se estivesse no lugar dela? Ficaria em silêncio, seguindo ordens que ferem a dignidade humana, ou teria coragem de agir, mesmo que isso custasse caro? Essa é a lição que atravessa o tempo. Não basta condenar o mal, é preciso escolher o bem ativamente, mesmo quando ninguém está olhando. Para os que foram salvos por ela, Aracy não foi apenas funcionária de um consulado. Foi mãe, irmã, protetora. Foi a diferença entre ser levado para a morte e embarcar para a vida. Para nós, que ouvimos sua história hoje, ela é o lembrete de que não precisamos de grandeza exterior para sermos heróis. Basta que tenhamos coragem de agir com amor, mesmo em situações pequenas. Assim, a brasileira que se tornou o Anjo de Hamburgo permanece eterna. Seu nome está gravado no Memorial de Jerusalém, mas também no coração de cada vida salva, em cada família que pôde florescer, em cada descendente que hoje respira, porque um dia Aracy decidiu que a compaixão era mais forte que a obediência. Cega, que sua história continue a ser contada, não apenas como memória do passado, mas como inspiração para o presente e o futuro. Porque se o mal pode se espalhar rapidamente, o bem também pode se multiplicar, quando temos coragem de praticá-lo. E sempre que lembrarmos do Holocausto, não pensemos apenas na destruição. Pensemos também em mulheres como Aracy de Carvalho, que provaram que, mesmo em meio ao maior dos horrores, a chama da humanidade nunca se apaga. A vida de Aracy de Carvalho é mais do que uma página heróica da história. É um convite profundo para repensarmos o que significa coragem, solidariedade e humanidade em tempos de escuridão. Quando olhamos para sua trajetória, percebemos que a verdadeira força não está nas armas, nos cargos ou nas ordens oficiais, mas no coração de quem escolhe agir em favor do próximo, mesmo quando isso implica enfrentar riscos gigantescos. Aracy não era uma líder política, não tinha poder militar, não comandava multidões. Era uma mulher comum, funcionária de um consulado. Alguém que poderia ter se escondido atrás da burocracia e da desculpa de que apenas cumpria ordens. Mas não fez isso. Ela ousou desobedecer quando a obediência significava compactuar com a morte.
Ela ousou dizer sim à vida quando o mundo inteiro gritava não. E é justamente essa escolha silenciosa que a torna tão grandiosa. Em nossa sociedade, muitas vezes associamos heroísmo a feitos espetaculares, a grandes conquistas visíveis, a atos que aparecem nas manchetes. Mas a história de Aracy nos ensina que os verdadeiros heróis podem estar nos lugares mais discretos, nos gestos que quase ninguém vê. O carimbo que ela omitiu, a assinatura que fez sem destacar a letra J, a informação sussurrada para uma família em desespero. Cada detalhe, cada pequeno gesto era um ato de resistência. No conjunto, formaram uma rede de vida, um legado de esperança. A espiritualidade dessa história se revela justamente no contraste. Enquanto o nazismo tentava apagar a dignidade humana, Aracy escolheu resgatá-la. Enquanto milhões eram reduzidos a números, ela enxergava pessoas, nomes, histórias. Cada família que recebeu um visto não era apenas um passaporte emitido, mas um grito silencioso de que o amor é mais forte do que o ódio. Sua atitude foi um reflexo do que existe de mais divino no ser humano, a compaixão ativa, aquela que não se limita a sentir, mas que se transforma em ação concreta. E essa lição ecoa até hoje. Quantas vezes nós, em nossas vidas cotidianas, preferimos ficar em silêncio diante de injustiças? Quantas vezes escolhemos o conforto da indiferença em vez do risco de defender o que é certo? A história de Aracy nos desafia a perceber que não basta apenas não praticar o mal. É preciso ter coragem de praticar o bem, mesmo quando isso custa caro, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém vê. No mundo atual, marcado ainda por preconceitos, perseguições e guerras, o exemplo de Aracy é um lembrete poderoso de que cada um de nós pode ser instrumento de mudança. Talvez não sejamos chamados a salvar centenas de vidas em um contexto de guerra, mas somos chamados todos os dias a salvar a dignidade, o respeito e a esperança em nossas pequenas esferas. Quando estendemos a mão a quem sofre, quando defendemos quem é injustiçado, quando escolhemos a empatia em vez da indiferença, estamos honrando o legado do Anjo de Hamburgo. É impossível não pensar no impacto eterno de suas ações. Cada pessoa salva por Aracy representa uma linha de descendentes que pôde existir. Filhos, netos, bisnetos que nasceram porque ela decidiu agir. Seu gesto não foi apenas salvar indivíduos, foi salvar gerações inteiras. Quantas histórias foram reescritas graças a uma assinatura que contrariava ordens injustas? Quantos futuros puderam florescer graças a uma mulher que acreditava que a consciência é mais forte que o medo? Por isso, lembrar de Aracy não é apenas resgatar um nome do passado. É reacender em nós a chama da responsabilidade. É reconhecer que a humanidade sempre terá chance de se levantar, desde que existam pessoas dispostas a ouvir o chamado da compaixão. E é compreender que mesmo quando tudo parece perdido, um único coração corajoso pode abrir brechas de luz na escuridão. Aracy de Carvalho, o Anjo de Hamburgo, nos mostra que a solidariedade não conhece fronteiras. Ela era brasileira, vivendo na Alemanha, ajudando pessoas de uma cultura e religião diferentes da sua. Mas, para ela, isso nunca importou. O que importava era a vida humana. Esse é o amor universal, aquele que ultrapassa divisões e se manifesta como força maior de união. Ao refletirmos sobre sua história, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos. Que tipo de escolhas temos feito? Quando a injustiça se apresenta em nossas vidas, permanecemos neutros ou escolhemos agir? Estamos vivendo apenas para nós ou estamos dispostos a ser pontes de esperança para os outros? Essas perguntas são sementes que a vida de Aracy planta em nossos corações. E no silêncio dessa reflexão, surge a resposta que sua vida grita. Não precisamos ser muitos, não precisamos ter poder, não precisamos ser perfeitos. Precisamos apenas ter coragem de amar. Precisamos ter coragem de fazer a diferença onde estamos, com os recursos que temos. Porque cada gesto conta, cada ato de compaixão tem o poder de ecoar muito além do que podemos imaginar. Assim, o legado de Aracy permanece vivo,
não apenas nos memoriais, não apenas nos títulos honoríficos, mas em cada pessoa que se deixa inspirar por sua história. Que possamos carregar esse exemplo como guia. Quando o mundo se fecha em intolerância, sejamos nós as mãos que abrem portas. Quando o medo cala vozes, sejamos nós a palavra de coragem. Quando a indiferença congela corações, sejamos nós o calor da empatia. Porque no fim o verdadeiro heroísmo é isso: escolher o amor em meio ao ódio, a solidariedade em meio à tragédia, a vida em meio à morte. E é por isso que o nome de Aracy de Carvalho jamais será esquecido.